Chegamos à sexta-feira, encerrando mais uma semana estudando a palavra de Deus, seguindo aqui os passos de Paulo durante toda esta semana, que com certeza foi uma jornada inspiradora. E esta semana estudamos o limite da fronteira que delimita ali o familiar do desconhecido. E nos deparamos com um desafio que ecoa na jornada empreendida por Paulo em sua missão de testemunhar aos atenienses. A sua perspicácia nos ofereceu um norte para superar obstáculos e irradiar a luz da verdade onde quer que estejamos. Paulo, ao se dirigir aos atenienses, não se restringiu a proferir dogmas, mas buscou um terreno comum, uma linguagem compartilhada que servisse como elo para a compreensão mútua. E eu e você, em nosso cotidiano, fomos desafiados a compreender estas convicções e convicções daqueles que estão ao nosso redor, a fim de construir pontes que possibilitasse uma comunicação efetiva. Paulo, ao valer-se das referências de poetas locais, ilustrou a habilidade de encontrar convergência entre a verdade divina e as vivências humanas. Da mesma maneira, fomos desafiados a transpor estas barreiras denominacionais, culturais e étnicas, reconhecendo que a verdade pode se manifestar em diversos contextos. O respeito pela diversidade de pensamento é um reflexo da amplitude da mensagem cristã que não se encerra, mas se expande para além das fronteiras que estamos estabelecendo. Foi sobre isso que estudamos, mas vamos recapitular hoje. Por isso, não sai daí, eu vou rodar a vinheta e, na sequência, vamos juntos estudar a palavra de Deus. Tudo bem com você? Este é o canal Vocacionados. Eu sou Marcel Farias. E você já deixou o curtir no vídeo de hoje? Ainda não? É um botão assim, um joinha que está aqui embaixo. Faz isso agora. Não te custa nada a não ser alguns segundos. Sobe um pouquinho a tela e aperta esse joinha. Compartilhe também estes conteúdos. Se inscreva no canal. Convide pessoas para conhecer o canal Vocacionados. Você pode fazer a diferença na vida de alguém. Basta compartilhar este conteúdo no seu WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook. Fique à vontade. Faça a sua parte, que Deus vai fazer a dele também. E se você chegou aqui pela primeira vez hoje ao canal, deixe o curtir, comente, compartilhe, convide seus amigos também, faça o seu pedido de oração. É isso mesmo, você pode fazer o seu pedido de oração. Nós oramos antes do final de cada vídeo, por isso fique até o final aqui hoje. Agora, eu quero ler com você Atos capítulo 17, versículo 30 e versículo 31. A Bíblia diz assim: no passado, Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca destas coisas, mas agora Ele ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois Ele estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça por meio do homem que Ele designou, e mostrou a todos quem é este homem ao ressuscitá-lo dos mortos. Atos 17, versículo 30 e versículo 31. Em nossos dias, assim como o apóstolo Paulo guiou seus passos pelas ruas de Atenas, enfrentamos o desafio de evangelizar cidades inteiras, construindo pontes com incrédulos e lidando com ídolos modernos que permeiam a nossa sociedade. Inspirados pela sabedoria da Bíblia, vimos esta semana que podemos extrair lições valiosas para iluminar a nossa jornada de fé e compartilhar a mensagem do amor de Deus. Ao contemplarmos o exemplo do apóstolo Paulo, percebemos que a evangelização é uma jornada que rompe fronteiras físicas, exigindo coragem, perseverança e uma fé inabalável. A cidade é o nosso campo de missão, e assim como Paulo, somos chamados a levar a luz do evangelho aos corações sedentos por esperança. Paulo não apenas apresentou o Deus que ama as pessoas, mas foi além, focando na essência da ressurreição. Ele não se deteve em um único ponto, aquele que agradaria aos seus ouvintes. Ao contrário, ousou cruzar fronteiras teológicas, desafiando mentes a considerarem uma verdade transformadora. Neste ponto, nos deparamos com a importante reflexão. Estaríamos nós dispostos a cruzar fronteiras, a desafiar conceitos estabelecidos em nome do Evangelho? Evangelizar uma cidade não é uma tarefa simples. É uma jornada que exige humildade, compaixão e a habilidade de construir pontes com aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Em nossos dias, assim como Paulo fez em Atenas, precisamos compreender o comportamento exigido do cristão para estabelecer conexões significativas com os incrédulos. Paulo nos ensina que a empatia é uma ferramenta poderosa. Ele observou atentamente a cultura e as crenças dos atenienses
antes de proclamar a mensagem da ressurreição. Da mesma forma, somos desafiados a compreender a realidade daqueles que ainda não conhecem a verdade, a fim de apresentarmos o Evangelho de maneira relevante e significativa. Construir pontes com incrédulos requer paciência e amor incondicional. E assim como Paulo não desprezou os atenienses por sua adoração a ídolos, nós também não devemos julgar precipitadamente aqueles que estão imersos nos ídolos modernos de nossa época. Em vez disso, devemos seguir o exemplo de Paulo, buscando compreender as raízes profundas destas práticas e apresentar a verdade de forma amorosa e respeitosa. Quando nos deparamos com ídolos modernos que permeiam a nossa sociedade, o primeiro passo não é e nunca deve ser o julgamento, mas a compaixão. Paulo não começou a sua obra em Atenas acusando os atenienses de idolatria. Pelo contrário, ele os elogiou por sua busca espiritual. Da mesma forma, devemos reconhecer a busca de significado nos corações daqueles que ainda não conhecem a verdade e oferecer a luz do Evangelho como resposta. Ao refletirmos sobre a ousadia de Paulo em falar da ressurreição, podemos entender que ele não errou, mas ousou ir além. Ele não se contentou em apresentar um Deus amoroso, ele desafiou mentes e corações a considerarem a realidade transformadora da ressurreição. Na maioria das vezes, evangelizar exige que ultrapassemos limites, quebrando paradigmas estabelecidos em busca da verdade que liberta. E assim como Paulo, enfrentaremos desafios, resistências e incompreensões. No entanto, é na ousadia de proclamar a ressurreição, na coragem de cruzar fronteiras e construir pontes, que encontramos a essência da evangelização. Não devemos nos deter no ponto em que somos aceitos, mas devemos ousar ir além, desafiando o status quo em nome do Evangelho que transforma vidas. Em nossa jornada de fé, é dever nosso olhar para o exemplo inspirador de Paulo, que, ao falar da ressurreição, não apenas impactou os atenienses de sua época, mas também deixou um legado eterno. Mas entenda, para construir pontes com incrédulos, é importante demonstrar um comportamento que seja atraente e convincente. E isso inclui amor, humildade, honestidade e perdão. O amor é a força mais poderosa do mundo e quando as pessoas sentem o amor de Deus em você, elas serão mais receptivas ao Evangelho. Quando você é humilde e honesto com as pessoas, elas se sentem mais confortáveis ao seu redor e assim começam a caminhar juntos a fim de aprender e aceitar o perdão que vem de Deus e que alcança a todos. E anote aí, é o perdão que liberta e transforma os cativos do pecado. Que possamos, com ousadia e amor, seguir os passos de Paulo, evangelizando cidades, construindo pontes e enfrentando os ídolos modernos com a verdade transformadora do Evangelho eterno. E que a ressurreição de Cristo seja sempre a chama que nos impulsiona a ir além, alcançando corações sedentos e transformando vidas para a glória de Deus. Querido internauta, querida internauta, você recebeu o chamado para evangelizar a sua cidade. Deus o colocou aí para fazer a diferença no mundo. Pense nisso. Leia a sua Bíblia, se envolva no chamado de Deus para salvar a sua cidade e que Ele nos abençoe. E agora chegou o nosso momento de oração. E no momento de oração de hoje nós vamos orar pelo Douglas Santos. Ele pede oração por sua família e pelo seu desejo de se tornar um missionário na sua cidade. Eu vou orar por você, ele que é de Angola. Douglas, Deus seja louvado por sua vida e Ele tem um plano muito especial para a sua vida. Lembrando que todos nascem para o reino de Deus como missionários. Feche seus olhos e ore comigo agora. Pai amado que estás nos céus, muito obrigado pela vida, pela saúde, pela graça, salvação e o teu perdão. No dia de hoje, colocamos em tuas mãos a vida do Douglas Santos, ele que mora em Angola e pede oração a Deus para ser um missionário em sua cidade. Que o Senhor cuide dele, que o Senhor faça dele um missionário que impacte vida e transforme vidas por seu exemplo para o teu reino. Cuida dele, cuida da sua família, cuida deste seu desejo de te servir mais intensamente. Eu sei que há muitos que também têm esta chama queimando em seu coração. Por isso, ó Deus, os leve ao campo de batalha,
que é a sua cidade, que é o seu bairro, que é a sua rua, e que eles possam ser missionários efetivos do teu evangelho. Que o seu exemplo impacte vidas e que transforme muitos para o teu reino. Venha, ó Deus, estar com aqueles que estão enfermos, com problemas em seus lares, com a falta de emprego. Que o Senhor venha suprir cada necessidade dos teus filhos hoje. Venha, ó Deus, nos dar a porção dobrada do teu Espírito e perdoar os nossos pecados. Não há méritos em nós, mas em Cristo Jesus nós te oramos e desde já te agradecemos. Amém. Muito obrigado por você ter participado conosco deste nosso momento de oração. Volte aqui amanhã para juntos estudarmos um pouco mais da Palavra de Deus. Eu te espero aqui. E lembre-se, você é participante da vocação celestial para ir ao mundo, pregando o Evangelho da salvação a toda criatura. Que Deus te abençoe e até amanhã.